Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre o assunto mais importante de todos: a salvação. A sua salvação. Qual é o assunto, qual é o tema mais importante do mundo para você? Quanto você ganha? Correr atrás do dinheiro? Relacionamentos? Coisas terrenas? Carro, casa? Eu quero o meu carro, eu quero a minha casa. Eu quero me dar bem na vida, eu quero ser famoso. Propósitos, enfim, uma boa carreira, uma boa profissão. Isso tudo pode ser, em certo nível, até relevante ou importante, sim. Mas qual é o assunto mais importante para você? O assunto mais importante é a salvação. Porque não importa você ter carro, casa, uma boa profissão, muito dinheiro, relacionamento. Se você no final ser condenado, não ser salvo, você vai ter uma curta vida aqui na Terra e depois não terá mais nada, será condenado. Concorda comigo? Então não adianta ninguém ficar falando para você coisas que não vão te servir para a salvação. Eu vejo muitas coisas acontecendo aí, até na internet, enfim, no YouTube, vários canais, várias pessoas de vários canais no YouTube, plataformas, sites, etc. Instagram, Facebook, não importa, Twitter. Você vê a presidência, você vê o governo, você vê a política, você vê a religião. E estas coisas que estão falando para você estão sendo coisas completamente inúteis. Coisas que você não vai utilizar para nada. Coisas que não te levam à salvação. Escute bem o que eu vou te dizer. Não adianta você odiar a mentira. Não adianta você odiar falsos mestres. Não adianta você odiar falsos profetas, não adianta você odiar certos políticos. Se no final, tudo isso que você está vendo e ouvindo aí, não te levarem para a salvação. Não adianta nada. Se tudo que você está vendo e ouvindo aí não te levar para a salvação, é um conteúdo completamente inútil. Você não está fazendo nada, você está perdendo o seu tempo. Tá entendendo? Então não adianta você ver pessoas falando apenas que você odeia. Não adianta você ver aí pessoas, tanto na política, quanto na religião, quanto no próprio YouTube, em qualquer outro lugar da sua vida. Não adianta você ficar perdendo tempo ouvindo que a nova ordem mundial isso, que o demônio não sei das quantas lá aquilo, que não sei o que os greys, que os blá blá blá, besterol, que a política não sei do que, está acontecendo isso, aquilo, blá blá blá. Não adianta nada se isso não te levar para a salvação. Nada. Então, por isso, você deve saber filtrar muito bem as coisas, ter discernimento para compreender o que é verdade, o que é mentira, o que vai te edificar, o que não vai te edificar, e o que vai te levar para a salvação e o que não vai te levar para a salvação. Então você vê aí pessoas odiando a nova ordem mundial. Não, porque os Illuminati isso, porque a nova ordem mundial aquilo, porque isso e aquilo. E o que isso adianta para você? Então eu vejo muitas pessoas absorvendo porcarias, venenos. Odiar mentira até ateu odeia. Até político odeia certas mentiras. Isso não te leva para a salvação. Então não te adianta nada você ficar ouvindo essas lorotas. Ou você
é salvo ou não é salvo. E não adianta nada você então ficar perdendo seu tempo vendo conteúdo completamente inútil. Por isso eu vou começar a falar de assuntos aqui que realmente importam. Porque você pode estar aí a sua vida inteira, 3, 4, 5, 10 anos vendo vídeo no YouTube, vendo gente te influenciando a coisas extremamente ruins, prejudiciais. E você no final vai ser condenado. Então não adianta nada você odiar a nova ordem mundial, odiar a mentira, odiar a elite, se você não é salvo. Vários ímpios também odeiam, vários ateus também odeiam. Políticos mequetrefes. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, a pergunta que eu tenho para dizer para você: você é salvo? Você realmente é salvo? Você é salvo? Você já adquiriu sua salvação? Você ganhou sua salvação? Ou você nem sabe disso? Você nem sabia que você é condenado? Que você precisa da salvação? Sim, porque todos já nascem condenados. Você já nasceu condenado. Então como é que você faz para ser salvo? Não, eu sou salvo. É, você é salvo? É isso que nós vamos ver a partir desse vídeo aqui. E depois desse vídeo vai ter muitos outros, explicando somente coisas sobre a sua salvação. Que não importa nada, eu já te falei. Se uma coisa aí acontece com você agora, você deixa de viver. Qualquer coisa pode acontecer com você. Dormindo, enfim, de dia, de noite, vem alguém, pá, e aí? E você deixa de viver. Você vai para onde? Vai ser salvo ou condenado? Essa é a pergunta. Não adianta nada que você já viu, deixou de ver, fez, deixou de fazer. A única coisa que importa nessa sua vida é se você vai ser salvo ou não. E por isso que eu vou fazer esses vídeos. Então você é salvo? Não, eu sou salvo, sou bonzinho, eu faço bem, faço obra de caridade, não cometo crime nenhum. E quem te disse que isso te salva? Então, vou falar aqui sobre vários pontos. Tá? Vários pontos. Doutrinas que as pessoas estão erradas. É a primeira coisa que eu vou falar aqui. Porque salvação compreende você crer e se crer e se arrepender. Salvação compreende isso aqui. São os dois pontos base. Não sei se você está enxergando lá. Crer e se arrepender. São os dois pontos base para a salvação. Eu creio e me arrependi. Crer do original em grego é pistis, que significa depositar toda a confiança em alguém ou alguma coisa. Depositar toda a confiança, não apenas acreditar que existe. Várias pessoas creem em outros deuses e não são salvos. Está entendendo? Você deve depositar toda a confiança na única divindade verdadeira, não em qualquer coisa. Só existe um único. Onipotente, onisciente, onipresente. Um único todo-poderoso. Um único Kadosh. Todos os outros são falsos. Então em que você crê? Não, mas eu creio no Deus verdadeiro. Tiago vai dizer que
Ah, você crê, os demônios também creem e tremem. Então não adianta apenas acreditar que ele existe. Os demônios acreditam que ele existe porque sabem que ele existe, porque já viram ele. Esta confiança não é qualquer confiança. É você depositar toda a sua confiança. Não é acreditar que ele existe, é depositar toda a confiança nele. É deixar a sua vida ser dirigida por ele. É entregar-se a ele, amar a ele. Isso é, pistis, crer. Um dos pontos que é necessário para você ser salvo. Segundo, arrepender. Se arrepender. Do quê? Se arrepender dos seus pecados. Não, eu não tenho pecado. Se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso. 1 João vai dizer isso. E a verdade não está em você. Então, arrepender-se vem do grego metanoia. Significa mudança de pensamento, mudança de atitudes, mudança de caráter e também mudança de palavras. É uma mudança total que acontece em você. Você se arrepende, não é aquele remorso. Ai, pequei, me arrependi. No outro dia você vai lá de novo. Ah, pequei, me arrependi. Isso não é arrependimento genuíno. Isso é remorso. Isso não é evidência da sua salvação. Arrepender-se é uma mudança total de caráter, conduta, palavras e pensamentos que evidenciam que você é uma nova criatura. Se isto não aconteceu com você, se você não apresenta bons frutos dignos de arrependimento, se você não apresenta boas obras que são a consequência da salvação e não a causa da salvação, se você não tem isso, então você não tem a evidência da salvação, então você ainda não ganhou a salvação, então você ainda não é salvo. No momento em que você crê, deposita toda a confiança no Criador e se arrepende dos seus pecados, metanoia, mudança genuína, você é uma nova criatura. Tudo que você fazia, você não faz mais, e não para tentar ganhar a salvação, e sim porque você muda a sua vontade, você começa a ter nojo daquilo, você começa a não ter mais vontade de fazer tudo aquilo que você já fazia antes no mundo, antes de crer e se arrepender. Isto que eu expliquei agora é evidência. Se você ainda não teve essa mudança de vontade, então você ainda não se arrependeu genuinamente. Então, está entendendo? Estas duas questões, esses dois pontos, é que evidenciam se você é salvo ou não. Você passa a ter uma vida de confiança no Criador, começa a obedecer os mandamentos, então, porque você creu e se arrependeu. Você não faz mais o que você fazia, porque você não tem vontade de fazer aquilo. E isso não é apenas deixar de fumar, deixar de beber e tal. Tá? É uma mudança muito mais elevada. A evidência se dá na sua vontade. E não uma mudança legalista e farisaica. Vou mudar para fazer aquilo. Não, eu vou deixar de fazer para tentar ser salvo. Daí essa salvação não seria por graça, e sim por obras. Por mérito próprio. E aí já não é evangelho. Tá entendendo? Mas tem um texto que fala sobre isso. Marcos. Vou escrever aqui. Eu vou botar MC, tá? Não é MC, funkeiro, não. Mente poluída, não. É Marcos, a abreviação, tá? 1, 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15 vai falar a primeira pregação que o Messias veio dizer. Ele falou: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o reino do Eterno é chegado. Então, arrependimento e fé, arrependei-vos e credes no Evangelho. Estas duas coisas foi o que o Messias veio pregar em primeiro lugar. E são essas duas coisas que eu venho falar para você nesse vídeo. Porque se você não se arrepender e não crer, não adianta você odiar a mentira, não adianta você ouvir pregação no YouTube, não adianta você trabalhar, não adianta você
buscar dinheiro, não adianta você ter relacionamento, não adianta você ter casa, carro, etc e tal. Tudo o que você fez e está fazendo na sua vida é completamente inútil se você não se arrepender e não crer. Tá entendendo? Então, você, em primeiro lugar, para se arrepender e crer, você precisa primeiro conhecer quem é o Criador e quem é você. E isso nós vamos tratar nos próximos vídeos, tá? Tudo passo a passo, porque você deve estar pensando assim, então nossa, Romulo, se eu não me arrepender e não crer, eu não vou ser salvo, correto? Correto. Tá, então eu quero saber se eu sou salvo ou não. Eu quero saber se eu já me arrependi e já criei de verdade. Porque eu quero ser salvo. Eu não quero ser condenado. Então, nesses vídeos, os próximos, eu vou explicar tudo, passo a passo, se você já é salvo, se você ainda não é salvo, as crenças que você crê ou não crê, eu vou explicar todas, porque a sua salvação depende disso também. Não adianta você pensar que, olha só, pensar apenas pensar que acredita na crença verdadeira, sendo que ela não é verdadeira. Tá? Por exemplo, pensar em que algumas doutrinas bem importantes, por exemplo, livre-arbítrio, realmente existe ou não? Se você acredita que existe livre-arbítrio humano, você é salvo ou não é salvo? Vamos abordar isso nos próximos vídeos, tá? Parece uma coisa... Não, isso é simples. Você vai ver que é simples ou não. Que eu vou fazer a explicação que não vai te deixar com dúvida. Por exemplo, isso aqui então, ó. Predestinação. Você é salvo se você não entende ou não acredita que o Criador já predestinou pessoas para salvação, para condenação? Vamos ver. Tem algumas outras coisas, por exemplo, tormento eterno no inferno. O Criador vai deixar as pessoas, as almas lá no inferno, queimando por toda a eternidade. Tem pessoas que acreditam nisso. Outra, vou botar aqui. Jesus é Deus? E aí? Se Jesus... Eu vou escrever o nome aportuguesado, tá? Jesus, mas seria Yahushua HaMashiach, em hebraico, porque eles falavam hebraico. Se Jesus é Deus, né, igual ao Pai, então existiriam dois seres, né, iguais. E a Escritura não fala que o Criador é único, que o Pai é único? Bom, nós vamos abordar isso aqui. E se Jesus é Deus? Se você iguala uma outra pessoa ou ser igual ao Criador, isso não seria idolatria? São apenas perguntas, mas nós vamos abordar todas essas questões. Batismo. Nas águas. E aí? Tem gente que acha que isso aqui salva. A seita romanista, mais conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, leva a criancinha lá, batizou na água, está salva. É isso que a Bíblia diz. O que a Escritura diz de fato nos seus originais? Segundo ponto, água salva? Água salva alguém? Eu não acabei de explicar
tem que crer e se arrepender para ser salvo? Então como é que a água vai salvar? E isso é só o início, tá? Tem temas muito mais importantes. Porque se você acreditar em algo dessas coisas que está errado, né? Vamos supor assim, a doutrina do livre-arbítrio, se você estiver errado quanto à doutrina do livre-arbítrio, você é salvo ou não? Várias outras coisas. Nós vamos abordar isso nos próximos vídeos, tá? Então são assuntos bem importantes e eu peço a sua extrema atenção para a gente ver, porque a sua salvação depende de várias coisas que eu vou falar. Não só isso aqui, várias outras coisas, outras doutrinas, ok? Que você talvez nem faça ideia e nunca ouviu falar. Então, é isso. Vamos ver quanto tempo deu de vídeo já. 20 minutos. Acho que tá bom 20 minutos, né? Pro primeiro vídeo. As pessoas não veem mais do que 7 minutos mesmo. Então, nos veremos aí nos próximos vídeos, se o Pai assim quiser. Fique de olho no canal. Canal Rômulo Marasquim, canal Firmeza da Verdade e canal do Marasquim. Esses 3 canais são meus. Porque como backup, como segurança. Então se inscreva nesses 3 canais, tá? O link deles está aqui na descrição. Só você baixar o vídeo e ver aí. Os comentários vão ficar desativados porque você tem que prestar atenção no que eu vou falar aqui e não ficar escrevendo lá, você vai perder sua atenção, não adianta nada. E então, canal no Telegram, Rômulo Marasquim também, me procure no Telegram, Rômulo Marasquim. E e-mail para contato, romulomarasquim@hotmail.com. Tá difícil responder todos os e-mails porque são muitos. Então, só os que eu posso mesmo que eu respondo. Mas os importantes lá eu procuro ler, né? E então, assim, fique de olho, porque o YouTube não está notificando os inscritos. Você tem que entrar todos os dias no canal para ver os vídeos. Que são vídeos realmente extremamente importantes, tá? Como eu falei, não adianta nada você ter já suas preconcepções das coisas e quando você creu a vida inteira em coisa errada, em coisa que não é verdade. Então aqui você realmente vai saber a verdade. Lembrando que não vou dar a minha opinião sobre essas coisas, eu vou falar a verdade sobre tais doutrinas. E não o que eu acho que elas são, e não o que eu entendo delas. Entendeu? A verdade sobre tais doutrinas, e não o que eu acho. Não é a minha opinião que você vai ver aqui. Porque de opinião o mundo já está cheio. O que você vai aprender aqui é a verdade, tá? Sobre essas doutrinas. Rômulo Marasquim, grande abraço.